Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa conversa significativa, que hoje trata do tema A Origem do Ser Humano. Quando é que nós aparecemos no planeta Terra? Qual é a nossa trajetória? Sempre fomos seres humanos com essa cara? Ah, quais das teses vale a tese criacionista, a tese evolucionista? São várias perguntas que nós temos, né? Como é que se deu a nossa existência aqui no planeta? E a primeira coisa que a gente tem que considerar quando nós falamos sobre a origem do ser humano no planeta Terra, ou eu seria um pouco mais audacioso, a origem de qualquer ser vivo em qualquer dos infinitos planetas que existem com vida nesse universo que nós conhecemos, né? Esse é apenas um dos vários universos que nós conhecemos. Como é que se deu? A primeira questão é a gente considerar o seguinte: a existência, tudo aquilo que existe, nunca teve começo, sempre existiu. Isso é um dos temas mais obscuros, digamos assim, da ciência, né? Que até hoje os cientistas se debatem. Qual é a origem, em termos de tempo, desse universo? Há 14 bilhões de anos. Mas desse universo, porque podem existir outros universos que nós desconhecemos. E se a gente disser que tudo começou só nesse universo, só esse universo é que tem existência, então não existia nada antes desse universo existir? Isso também não pode ser, porque não é possível que não exista nada e de repente exista algo, porque isso também a ciência nos prova que é impossível que do nada algo apareça. Se algo existe, esse algo veio de algum lugar, veio de alguma coisa. Se algo material existe, deriva de algum lugar. Se era energia e virou matéria, essa energia existia em algum lugar. Mas então, nada nunca teve início, tudo sempre existiu. Então, guardem isso primeiro. A existência, tudo aquilo que nós sabemos que existe, seja esse universo ou qualquer outro universo, ou qualquer outra dimensão, tudo sempre existiu. E tudo sempre existiu significa que alguns universos podem ter sido criados enquanto outros já existiam. Então, este universo que nós conhecemos, que dizemos que tem 14 bilhões de anos de existência, né? Muito recentemente, acho que foi semana passada, né? Um conjunto de telescópios conseguiu detectar a estrela mais distante desse universo que nós conhecemos, que está a 12 bilhões e meio de anos-luz. Essa estrela não existe mais, ela já terminou, mas a luz dela continua chegando, porque ela existiu há 12,5 bilhões de anos atrás e ela vem se dirigindo ao planeta Terra. Mas essa estrela que nós vemos no céu, nós não vemos no céu, os telescópios conseguem detectá-la, ela existiu há 12,5 bilhões de anos atrás. Então, o que são os confins desse universo é desse universo conhecido. Então, o nosso corolário, o nosso pressuposto essencial é que tudo sempre existiu. Sempre houve algo existente. Inclusive, se eu pegar isso na dimensão da compreensão espiritual, se eu considero que na dimensão espiritual, na dimensão do sagrado, existe um criador, né? Um arquiteto universal, um criador universal, que trouxe tudo à existência, se houvesse uma época em que nada existia, não há criador sem criatura. E daí então eu estaria com um paradoxo muito grande, porque eu estou dizendo que existiu uma época que existia um criador, mas que não tinha criatura, né? Então, tudo sempre existiu. E se tudo sempre existiu, né, a origem de tudo que nós conhecemos só pode ser uma só. Num dos escritos barrais, né, tem uma referência muito interessante que vem da tradição islâmica, mas que é confirmada dentro dos escritos barrais, que diz que o conhecimento é um ponto, os ignorantes o multiplicaram.
Ou seja, a origem de tudo que nós sabemos, que conhecemos, é um ponto. Tudo se resume a uma questão muito compacta, única, né? Tudo nasce de uma coisa só. Agora, a multiplicação é uma decorrência natural. E daí, então, a gente pode também inferir, né, que se o conhecimento nasce de um ponto, tem uma origem comum, tudo, então, que nós conhecemos é único, nesse sentido de ser integral, de ser um só, né? Também a realidade física, ela nasce a partir de um ponto, o que também está de acordo com certas teses científicas atuais, né, de que a origem desse universo existe, decorre, né, daquilo que se chama, dentro da física, né, a, tem uma definição técnica, né, que eu não vou entrar nessa questão, porque eu também tampouco sou físico para poder discorrer sobre tudo isso, mas a ideia é que dentro da física se fala que há uma descontinuidade, ou seja, existe um momento em que espaço e tempo eram tão compactos que eles não existiam, podiam ser dimensionados, né? E essa descontinuidade é que dá origem a esse universo. Isso é a fórmula técnica, mas eu posso dizer que isso também significa que tudo decorre de um ponto. Se tudo decorre da mesma origem, então tudo que existe, um está conectado ao outro. Nós já discorremos sobre isso em outros momentos aqui nas nossas conversas significativas, quando falávamos sobre teoria quântica, etc. Volto a dizer, não sou um especialista do assunto, somente tateio um pouco a superfície disso, mas tudo tem uma origem comum. Então, consideremos a existência toda, tudo que existe, que nós conhecemos nesse universo conhecido, não estou falando de possíveis outros universos tão físicos, tão reais quanto esse, mas tão distantes da gente que nós não conseguimos concebê-los, entendê-los, percebê-los. Nós estamos falando em 14 bilhões de anos de existência desse universo, que está em expansão, né? Tudo nasce do mesmo ponto. Se tudo nasce do mesmo ponto, então o nosso nascedouro, enquanto seres humanos, enquanto árvores, enquanto cavalos, enquanto serpentes, enquanto peixes, esse nascedouro é o mesmo. Agora então entra aqui a nossa compreensão da origem do ser humano, né? É claro então que esse globo terrestre que nós conhecemos como agora o conhecemos, né, ele não apareceu do nada. Tem toda uma construção que aconteceu que fez com que esse globo terrestre existisse, né? De novo, indo para a ciência atual, né, os telescópios atuais, isso de novo foi uma descoberta desse último mês, né, de que conseguiram fotografar, através de telescópios muito potentes, um planeta em nascimento. Ora, o que é um planeta em nascimento? É a gente dizer que é a Terra em nascimento, né? Como é que a Terra pôde aparecer e nascer e existir, né? Bastante complexo, não sou eu que vou explicar isso aqui agora para vocês. Pesquisem e procurem, né, como são imagens de planetas em nascimento, idêntico à Terra, um planeta idêntico à Terra, que está em nascimento, né? Leva bilhões de anos até se tornar essa Terra. Leva bilhões, são 4 bilhões de anos esse planeta Terra, como nós conhecemos, né? O sistema solar, como nós conhecemos, para depois de bilhões de anos e milhões de anos, né, aparecer os primeiros sinais de vida. Agora, a pergunta que nós temos é a seguinte: esses sinais de vida já existiam? Certamente que sim, porque se a origem é uma só, se tudo vem do mesmo nascedouro, né, esses sinais de vida já existiam, porém não tinham a mesma forma como nós a conhecemos agora. Então vamos lá, de novo. Eu pego uma semente, né? Pego uma semente. Eu vou pegar até uma semente que eu tenho aqui comigo, que eu quase que levo como amuletos, porque são sementes muito queridas para nós brasileiros. Isso aqui
é uma sementinha de pau-brasil. Olha só, isso aqui é uma semente de pau-brasil. Interessante, né? Tem até um biquinho preto aqui, olha só, esse biquinho piquititinho aqui é de onde vai aparecer a árvore. Isso aqui é uma árvore de pau-brasil? É, mas também não é. Aqui dentro tem uma árvore, mas eu não consigo olhar e identificar uma árvore aqui. Eu digo, impossível, isso não é uma árvore, isso é uma semente. Sim, mas o potencial de se tornar um pau-brasil está aqui. Só que vocês já viram uma infinidade de sementes vermelhas como essa. Certamente já viram. E eu não sou capaz de dizer qual semente é pau-brasil, qual semente não é. Um bom botânico, claro que será capaz de dizê-lo. Mas mesmo o excelente botânico pode, às vezes, não conseguir definir claramente que isso aqui é uma semente de pau-brasil se não tiver um grande conhecimento. Então, a semente se torna uma árvore. Quantas sementes nós tínhamos no planeta Terra há 4 bilhões de anos atrás, quando ele estava fervilhando ainda, enquanto magma, né? Puro magma, fogo, 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 nada mais do que isso, até que esfriasse, até que aparecessem as primeiras chuvas, né? Bilhões de anos depois, até que essas chuvas depois consolidassem a existência de mares, e até que nesses mares algumas dessas rochas pudessem começar a se dissolver e transformar-se em nutrientes que depois vão se consolidando e formando a vida. Foram bilhões de anos, né? Até que aparecesse alguma coisa que eu não sei dizer o que que era, mas que pareceriam sementes todas iguais a essa aqui. Uma dessas sementes, né, é uma analogia que eu estou fazendo, seriam os seres humanos. Outras sementes seriam outros animais, outras sementes seriam vegetais e por aí vai. Ou seja, tudo encontra-se em constante processo de evolução e formação, mas eu não necessariamente consigo ver naquela semente a árvore. Eu só sou capaz de dizer que daqui nascerá uma árvore se eu tiver conhecimento que esta sementinha plantada é capaz de brotar e brotando é capaz de virar um pequeno arbusto, esse arbusto é capaz de se desenvolver numa árvore frondosa até que virar um pau-brasil, que é uma árvore relativamente grande. Da mesma forma, é o feto no ventre materno, né? Quando nós olhamos as primeiras imagens, e hoje podemos ver, né, as primeiríssimas imagens de um feto no ventre da mãe, qual é a cara daquele serzinho que está em formação? Ele é um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide e se transforma num ovo que ainda é uma pequena esfera e que logo vai se dividir em 2 pequenas esferas e depois 4 pequenas esferas. Eu posso dizer que essas 4 pequenas esferas são ser humano? Não tem cara de ser humano. Fala? Claro que não fala. Pensa? Claro que não pensa. Ouve? Claro que não ouve. Não tem nenhuma das qualidades humanas capaz de ser distinguida, né? Ter essa distinção de ser humano. Mas eu sei que naquela primeira esfera e depois nas 2 e nas 4, existe o potencial de ser um ser humano. Mais adiante eu olho para aquele pequenino embriãozinho, ele parece talvez um camarão. Depois ele pode parecer um rato. Depois ele pode ter cara de um coelho. Pode ter cara do que for, mas eu não posso, eu vou dizer, é um ser humano? Sim, é. Mas é um ser humano pleno? Não, não é. Ele continua em formação, ele continua no seu estado de agregar qualidades, capacidades, para que depois, muito tempo depois, possa vir a essa vida, né? Possa sair do ventre materno e dizer, ok, agora eu tenho condições de sobrevivência no mundo exterior, e agora eu preciso de cuidados, de nutrição,
até que possa se tornar uma pessoa que, como eu, está aqui falando para vocês. E como vocês estão me escutando e compreendendo o que eu digo. Mas aquela sementinha inicial desse tamanico não tinha nenhuma dessas capacidades, né? Então, o ser humano e todos os seres, né, eles foram gradativamente evoluindo ao longo dos milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então, é claro que a gente vai dizer que o relato bíblico, né, que se encontra em Gênesis, é um relato, então, simbólico. Porque eu sei que o mundo não pode ter sido feito em 7 dias, a existência não pode ter sido feita em 6 dias e no sétimo o Senhor descansou, porque não há condição disso estar em harmonia com a ciência. E nós, cada vez mais, percebemos que esse princípio, né, que a fé Bahá'í traz, que eu acho fantástico e interessante, um princípio que nasceu, que foi trazido no meados do século XIX, dizer que ciência e religião têm que estar em perfeita harmonia e entendimento. Não faz parte do entendimento científico que essa realidade esteja sido feita em 6 dias. Mas eu posso dizer que cada dia desses 6 dias, né, tenha correspondido a eras, a bilhões e bilhões de anos, para que cada etapa pudesse ser cumprida. Então, nós somos fruto de um processo evolucionário, sim. Nós fomos evoluindo com o tempo, fomos ganhando distinções, e ainda que nós tenhamos resquícios de membros que nós dizemos, bom, mas isso está no macaco também, porque nós temos resquícios de rabo, nós temos resquícios de uma dentição que era utilizada por outros animais, então nós somos decorrentes desses animais. A percepção que eu quero compartilhar com vocês, a ideia que eu quero compartilhar com vocês, é que não, nós sempre constituímos uma unidade, uma realidade, uma criação distinta, como cada criação foi distinta. Isso que é fantástico porque eu estou dizendo que o ser humano sempre existiu, ainda que ele não tivesse essa feição humana, o que é natural, ele foi evoluindo ao longo do tempo, e ainda que nessa escala evolutiva, como dentro desse exemplo que eu trouxe para vocês, do feto no ventre materno, que num dado momento tem cara de uma pequena esfera, e outro dado momento tem cara de um pequeno camarão, e outro dado momento tem cara de um outro animal, e ainda não tem cara humana, ele é um ser humano em evolução. Então, ao longo dessas eras, dessas épocas, desses bilhões e bilhões de anos, né, representados simbolicamente na linguagem bíblica em 6 dias e o sétimo dia, o dia do descanso, eu posso dizer que nessas etapas, nessas eras, o ser humano foi se aprimorando. Ainda que em algumas etapas ele mantivesse uma similitude com outros seres que evoluíam paralelamente junto com ele. Seres esses que evoluíram e seguiram um determinado caminho e o ser humano seguiu um outro caminho. Daí então, o que eu quero compartilhar com vocês é que, na verdade, essa percepção que a comunidade Bahá'í traz, né, que os escritos Bahá'ís trazem, que é o que eu adoto, né, é de que nós temos um certo misto entre criacionismo e evolucionismo. Criacionismo no sentido de que todos os seres foram criados, não são fruto de um processo aleatório de evolução. Todos os seres passaram por um processo de seleção natural, sim, mas todos os elementos que se encontram na criação sempre foram o que foram. E evoluíram a partir desse processo e mantiveram certas semelhanças ao longo do processo, mas cada um seguiu um determinado caminho. Isso dá ao ser humano uma responsabilidade muito grande. Porque nós estamos dizendo, então, que nós somos o resultado de um processo evolutivo de bilhões de anos, né? E que temos, então, que fazer jus e termos, digamos, a verdadeira dimensão
do quanto nós caminhamos para chegarmos até onde nós estamos. E destruirmos isso é criminoso. No sentido de que é criminoso a gente destruir uma criação que é fruto de um processo evolutivo tão complexo, aonde nós passamos por tantas vicissitudes, tantos desafios, tantos sofrimentos, digamos assim, até chegarmos onde nós estamos. E agora, hoje, a humanidade não fazer jus a isso, a essa posição de distinção tão elevada que ela tem, e ela constantemente se colocar à beira do risco da sua autoextinção. E nós estamos hoje vivendo de novo essa questão. O que nós achávamos que já havia sido superado, né? De que a Guerra Fria tinha acabado, de que a tensão entre superpotências não existia mais, que nós podíamos agora viver um mundo onde a igualdade, onde as oportunidades fossem iguais, onde o respeito pelo diferente fosse igual. Nós estamos vendo, de um lado, o risco de novo de uma aniquilação total da humanidade através de um mero apertar de um botão, como também estamos vendo um retrocesso enorme nas conquistas que aconteceram desde a década de 40, 50 do século XX, com o final da Segunda Guerra, que víamos finalmente uma humanidade que, de forma unida e coesa, poderia caminhar junta e todos juntos pelo progresso humano. Nós voltamos de novo a uma era protecionista onde cada nação quer apenas alcançar o melhor para si mesma e onde, dentro de uma nação, alguns grupos querem se sobrepor a outros grupos e não se importarem com o destino dos outros grupos, querem simplesmente salvar o seu clã, né? Então, é o que a gente está vendo na Europa agora, né? É o que a gente está vendo, vimos nos Estados Unidos e vai e volta, vai voltar, e aqui no Brasil e em vários países do planeta, né? Retrocessos muito grandes naquilo que nós achávamos que seriam avanços de um processo civilizatório onde a paz, a fraternidade, a igualdade, o entendimento fossem gerais e restritos entre todas, entre todos. Agora, o que pode nos fazer entender que nós podemos nos unir? É entendermos que a origem do ser humano é uma só. Que nós somos a mesma humanidade que nasceu com esse universo conhecido há 14,5 bilhões de anos atrás, que nós existimos já há 14,5 bilhões de anos e que fomos povoando esse universo através de formas de vida diferentes. Nós não conhecemos as outras formas de vida ainda, né? Mas certamente, ao vermos que existem infinitos planetas, infinitos, minhas amigas, meus amigos, infinitos planetas iguais a esse planeta, com a mesma possibilidade de vida. Então, existem infinitas possibilidades de formas de vida nesse processo evolucionário de seres que são racionais, que pensam, que refletem e que têm percepção de si próprios, né? Penso, logo existo. Eu sou capaz de refletir sobre a minha própria existência. Esses seres estão povoando o universo como um todo. E nós somos irmãos e irmãs dessa multitude de possibilidades de vida que existem aí. E por que nós vamos seguir um caminho de exclusivismo, de autodestruição, de segregação, de afastamento, se a nossa trajetória é uma trajetória que vem de um passado que nós não conseguimos nem detectar? E que nós fazemos parte de uma existência que não tem fim e que nunca teve princípio, como afirmei logo no início da minha fala. Então, é muito grandiosa a nossa missão como seres humanos, né? A gente vê a magnitude e a grandiosidade da nossa missão quando nos damos conta de qual a nossa origem. Se nós acharmos que a nossa origem é fruto de um processo aleatório e que, por sorte, apareceram os seres humanos e que talvez nós sejamos os únicos seres inteligentes existentes em todo o universo, então eu diria, minhas amigas, meus amigos, destruamos-nos.
porque nada justifica a nossa existência. Mas se nós somos parte de uma grande família universal que está espalhada por infinitos outros planetas, como o planeta Terra, e fazemos parte de um processo evolucionário que neste planeta já vem em curso há 14,5 bilhões de anos, prestemos atenção, nós temos uma responsabilidade a cumprir. Temos uma responsabilidade agora que nós estamos chegando no ápice da nossa capacidade de reflexão, né? A nossa capacidade de reflexão, ela é muito nova, ela começa cerca de 10 mil anos atrás, quando nós começamos a fazer os nossos primeiros registros históricos. 10 mil anos perante 14,5 bilhões de anos não são nada. Então, tenhamos a dimensão da nossa grandeza enquanto seres humanos, tenhamos a dimensão da nossa responsabilidade enquanto seres humanos de levarmos adiante um processo evolucionário rumo a um fim que não tem fim. Muito obrigado.